E chegamos a 1º de maio de 2024, o Brasil aparentemente mudou, mas no fundo não mudou muito. E é por isso que praticamente não tenho feito vídeo para não ficar servindo a vocês uma espécie de café requentado, ou de uma coisa em que o país parece não caminhar para situações mais decisivas. E fico a pensar se é interessante ficar enchendo vocês de notícias que têm um certo ar de fake, dizendo fulano vai ser preso, ciclano será preso, prisão imediata, e nada acontece. Ou então ficar aqui perseguindo as flopadas do Bolsonaro nas suas aparições públicas, o que é dar para ele, digamos, pauta, e é tudo que ele quer. Mas, a essa altura dos acontecimentos, a gente precisa se perguntar se o Brasil está flopando ou já flopou. E vamos hoje, não no Rapidinho das Notícias, mas no nosso contexto, análise de contexto, pensar sobre este momento que o Brasil está vivendo, que não parece muito animador, mas a ver, a conferir, vamos ver se vai mudar. Antes de mais nada, você se inscreve no nosso canal? Vamos lá, dê uma força ao Visão Brasil. Não é um canal de sensacionalismo, nem é um canal de ativismo político no sentido de a cada dia, a cada hora, a cada 30 minutos fica lançando vídeo para ser consumido. Aqui nós procuramos oferecer a você que nos acompanha um sentimento de análise crítica, de olhar crítico sobre o contexto do nosso país. Então, dê o seu like, o seu coraçãozinho, onde esteja você, em que plataforma, e também comente, compartilhe o nosso vídeo, faça o nosso conteúdo chegar a mais pessoas, aumentar o nosso engajamento. Nós somos um canal modesto, mas honesto e sincero, que não queremos dinheiro de ninguém, queremos que você compartilhe ideias conosco. É isto que queremos, para que a gente possa ter um país mais clarificado o quanto seja possível. Mas então, vamos agora à nossa análise de hoje. Estamos falando sobre flopagem. Bem, as notícias mostram, e vocês já devem ter visto aí a exaustão, a flopada que houve no encontro de Bolsonaro no Rio de Janeiro, a flopada que houve em Sergipe, ou seja, tudo indica que o Bolsonaro está entrando aí numa espécie de reta descendente sobre popularidade, aceitação do seu discurso. Tudo por quê? Porque ele não está atendendo à fantasia patológica dos seus seguidores, dos seus apaniguados, que é a dele mesma, a de ser um combatente, entre aspas, um rebelde, uma criança teimosa e rebelde ante os ditames da lei, do Estado Democrático de Direito. Como ele não está podendo fazer isso, porque senão é preso imediatamente, ele vai com um discurso manso, vitimizador, mostrando-se como alguém que é vítima de um contexto, sem dizer nomes, e esperando que em algum momento a turma aí possa dar uma reviravolta, tipo eleger uma maioria de Congresso, de Senado, para caçar gente do STF ou para reverter as decisões do TSE e ele se tornar novamente elegível. Tudo indica que isso será um tanto quanto difícil, até porque, para as eleições municipais, as expectativas do partido de Bolsonaro, a partir da campanha dele, ou da colaboração na campanha, parece estar murchando, flopando. Mas o flop de Bolsonaro, tão esperado, está ótimo. Tomara que fracasse cada vez mais. Bolsonaro é uma figura que deve desaparecer da vida pública brasileira. E nem para o bolsonarismo, que, aliás, um certo articulista da Folha de São Paulo disse ser necessário um bolsonarismo moderado no país. É cada maluco que a gente vê falando coisas para o público. Bolsonarismo moderado? Aonde o bolsonarismo, a sua lógica, a sua proposta socioeconômica, de dinâmica social, de organismo social, econômico, político, é bom, mesmo moderado, é um lixo. O bolsonarismo é um lixo político que tem que ser banido. E, naturalmente, que se Bolsonaro for banido da vida pública brasileira, naturalmente o bolsonarismo também minguará, embora aqui e ali alguém tente ocupar o seu lugar. Acontece que Bolsonaro é único naquilo que ele faz, porque ele é um palhaço, ele é um clown, ele é um histriônico, ele faz um espetáculo, ele se assemelha àquele do bigodinho lá da Alemanha, sim, né, que fazia espetáculo, histriônico, que galvanizava multidões. Se tira essa figura e vai botar alguém mais moderado na sua figura para o debate político, econômico, social,
não tem quem aguente, quem suporte qualquer arrivismo da esquerda, no sentido de combate das ideias, porque perde, não tem nada a oferecer para grande parte da população brasileira, porque o bolsonarismo se coaduna, se coonesta com a ação das elites escravocratas. É a isto que o bolsonarismo serve. Portanto, para a população brasileira, se ela for bem esclarecida, nada restará do bolsonarismo. Pode ser que uma certa direita não bolsonarista, mas uma direita, digamos, representada aí pela Simone Tebet, pela Sônia Tronic e outros que são pessoas sensatas, possa representar uma contraposição aos programas democratas liberais, ou melhor, os programas de um certo liberalismo social, que é o que Lula está fazendo. Dizem que Lula é esquerda, que Lula é socialista, ou faz um governo de esquerda ou socialista nesse momento, é uma piada de mau gosto, demonstrando a desinformação do povo brasileiro. Não. Lula faz um governo liberal social, ou seja, de liberalismo econômico, tendo em vista alguns programas sociais de compensação social que é necessária para um país que tem a maior parte da sua população na faixa da pobreza, chegando à miséria. Portanto, não há muito o que se safar. O bolsonarismo, portanto, tem que desaparecer, tem que sair do panorama político brasileiro, político não, do panorama das falas, das retóricas que se pretendem políticas do país. E Bolsonaro e seus apaniguados nem se fala. Mas um outro flop que a gente tem que pensar se não está acontecendo é do próprio Xandão, gente. O Xandão, que até o Elon Musk era uma figura que estava na frente de combate, se caracterizava como alguém que peitava as situações e depois do Musk, parece que ele diminuiu de tamanho, está mais tranquilo, está mais sereno, mais silencioso. As ações que estavam se sucedendo em catadupas agora estão num nível bastante discreto e a gente fica perguntando se o Xandão também não flopou, acompanhando o flop de Bolsonaro. Ou seja, o flop de Xandão, se ele estiver acontecendo, esse recuo da frente de combate que ele estava se colocando, pode ser uma estratégia. A ver, temos que conferir, não podemos antecipar nada. Sabe-se lá o que é que se passa na cabeça de Xandão, dentro do STF, enfim, dessa dinâmica aí, desses altos escalões brasileiros. Tudo pode acontecer neste país. Mas o fato é que Xandão está agora mais silencioso, mais discreto, e não sabemos a que pressão ele cedeu, ou se ele está fazendo isso por estratégia. Repito, a ver, a conferir, mas o fato de Xandão flopar traz uma certa desesperança para a gente, porque não encontramos no Brasil um sistema orgânico do Estado democrático de direito que não dependa de figuras carismáticas como o Xandão tem sido até o momento. Como esperamos, ou se esperava que Dino fosse, não podemos ficar às expensas desse tipo de posicionamento pessoal de um ou de outro. Um país civilizado, ele funciona organicamente nas suas leis, na sua democracia, unindo, prendendo, fazendo com que a Constituição funcione independente de heróis. Mas como somos um país infantilizado, com uma população ainda infantilizada nas suas aspirações, no desejo das suas lideranças, precisamos de Xandões da vida, precisa-se de Bolsonaro, precisa de Lula como Payon, enfim, esse tipo de coisa. E não de pensarmos um organismo social, político, econômico, em que haja o atendimento das demandas da população, na sua maioria, de forma democrática. Portanto, vemos, neste momento, uma certa falência das aspirações a um Estado democrático de direito mais evoluído e mais avançado. E espera-se que tudo isso não seja o caminho para uma desilusão. Por outro lado, vemos Lula querendo fazer um programa sociopolítico mais avançado, mas que esbarra em um Congresso que o próprio povo elegeu para barrá-lo. Coloca ele como presidente, mas elege um Congresso que não deixa ele trabalhar. Coisas do Brasil. Um Brasil flopado? Vamos pensar sobre isso. Um abraço e até outra oportunidade.